Neste fim de ano, nós vamos conversar com o governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Governador, antecipamos os nossos agradecimentos pela visita do senhor aqui ao nosso estúdio, à nossa redação do Diário do Nordeste. E eu pergunto, é possível contabilizar saldo positivo neste seu segundo ano de governo, com toda essa crise econômica, política, essas dificuldades todas que o país enfrentou? Bom, primeiro queria dar um abraço aqui a todos os telespectadores que estão assistindo o seu programa, dar um abraço a você, a toda a sua equipe, produção. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui nos estúdios do Diário do Nordeste. E 2016 foi um ano, vamos dizer assim, de muitos desafios, né? Um ano, como você mesmo disse, um ano onde nós enfrentamos mais uma instabilidade política muito forte no país, uma crise econômica que consecutiva a 2015, ou seja, 2 anos seguidos de recessão na economia brasileira. Isso fazia muito tempo que o Brasil não enfrentava um momento como esse, e isso, claro, que afeta diretamente estados, municípios e afeta diretamente a população. Mas o mais desafio, acho que foi o ano de 2016, foi a questão hídrica, a questão da seca, que são 5 anos seguidos de seca no Ceará. Isso tem sido assim, um esforço muito grande do governo, da sociedade, dos parceiros, para que a gente possa superar essas dificuldades nesse momento que o Ceará vive, minimizando o sofrimento de homens e mulheres do interior, garantindo o abastecimento na capital e na região metropolitana. Então, um ano que nós superamos aí uma série de desafios importantes nesse momento de dificuldades, onde a gente vê estados aí em dificuldade até de pagar, honrar a folha de servidores do estado. A gente tem conseguido manter o estado do Ceará equilibrado, com suas contas em dias, fazendo investimentos. Ano passado, o Ceará foi o terceiro estado nominalmente que mais fez investimentos públicos no país, só perdendo para São Paulo e o Rio de Janeiro. Comparado com a receita corrente líquida, nós fomos o primeiro do país a fazer investimento público, recursos públicos. E esse ano também conseguimos manter aí um nível de investimento satisfatório do estado. Vamos estar entre os estados que mais realizará investimentos públicos nesse país. Então, são resultados que eu considero importantes mesmo diante do cenário de muitas dificuldades. Mas tem 3 pontos, Edson, que eu não sei se você quer me interromper, mas eu já falo. Não, fique à vontade. Mas tem 3 pontos que eu acho que são importantes como resultados para o Ceará esse ano. Claro que não é um resultado simplesmente imediato, mas resultado fruto de um processo que vem se implementando no estado. Primeiro, a conquista da siderúrgica. Acho que o ano de 2016 foi um ano histórico para o estado do Ceará. Esse era um sonho de mais de 50 anos dos cearenses, que nós conseguimos esse ano colocar para funcionar a siderúrgica. E as pessoas perguntam, mas a siderúrgica é um investimento privado. Sim, mas para que ele pudesse se instalar aqui no Ceará, houve uma série de investimentos públicos do estado. Nós tivemos que fazer uma correia transportadora para transportar minério, que era um compromisso nosso, estradas, nova ponte do porto, berços, infraestrutura hídrica, energia, para garantir que esse empreendimento, que hoje gera direto e indiretamente 18 mil empregos no estado do Ceará, e não tenho dúvida que vai mudar o perfil econômico do Ceará, né? Vamos completar agora 1 milhão de toneladas de aço já exportada esse ano, 2016. A inauguração da siderúrgica será no março do ano que vem, oficialmente, né? Mas eu acho que foi uma grande conquista para o Ceará, que vai mudar o perfil, repito, abrindo uma perspectiva muito forte para esse setor metal mecânico do estado do Ceará. Então esse é um ponto que eu destaco, que foi um ponto positivo de 2016. O outro ponto positivo que eu destaco é a educação. O Ceará virou destaque nacional esse ano pelos resultados das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental, 77 são cearenses e as 24 primeiras do país são do Ceará.
ou seja, independente de cor partidária, independente de ideologia, isso é um orgulho muito, muito grande para nós cearenses, o estado pobre, o estado ainda no semiárido brasileiro, se destacar nacionalmente com um dos melhores resultados da Escola de Ensino Fundamental, fruto, repito, de uma política que vem sendo implementada, vem sendo se consolidada no estado, de pactuação com os municípios, de metas, de resultado, de premiação. Só o governo do estado gasta, só com prêmios, nós gastamos 60 milhões de reais por ano, premiando alunos e escolas dos municípios cearenses. Então, isso acho que foi um destaque muito importante para o Ceará esse ano. O terceiro ponto que eu considero que foi importante também é que a gente conseguiu, esse ano de 2016, manter a queda de homicídio no Ceará, né? Fazia 17 anos que a gente só fazia crescer, em 2015 a gente conseguiu reduzir 9,5%. Esse ano, já acumulado até novembro, a gente conseguiu reduzir 15,7%, né? Falta aí nos dados de 2017, ou de dezembro, mas com certeza nós vamos também ter queda, que é uma área muito delicada, muito sensível, que é a área da segurança pública, que eu inclusive vou fazer mudanças agora no final do ano nessa área. Apesar de todos os resultados que a gente conseguiu, eu não estou ainda satisfeito com o resultado que eu gostaria que tivesse na segurança, mesmo com todos os investimentos. Eu chamei 2.500 homens para a Polícia Militar e Civil, fiz concurso público, fiz investimentos em viaturas, interiorizei o raio, estou comprando um helicóptero, novos helicópteros para a polícia, tanto para o interior como para a capital, mas não estou satisfeito com os resultados que eu gostaria, da velocidade que eu gostaria na área da segurança. Mas acho que o Ceará está exatamente numa curva descendente em relação ao homicídio, que é aquilo que é mensurado pelos estados brasileiros em relação a isso. Eu estava até citando um exemplo agora, Edson, quando eu estive na China no passado, um empresário que não conhecia o Brasil me perguntou: mas Fortaleza não é aquela capital das mais violentas do mundo? Então é preciso tirar essa imagem, ou seja, o esforço que a gente tem que fazer para transformar Fortaleza numa cidade menos violenta, mais tranquila. Isso tem um reflexo muito grande, primeiro para a autoestima da população, né? Segundo para o turismo, para a economia, a imagem que a nossa capital e o nosso estado tem lá fora. Então isso é importante, isso precisa ser uma prioridade, e eu considero que nós estamos avançando, apesar de ter ainda um longo caminho pela frente, mas são passos importantes que a gente conseguiu manter ainda em 2016 nessa queda. E então são 3 pontos que eu considero importantes como resultado de 2016, além de outros. A saúde, por exemplo, nós conseguimos bater recorde de transplantes de órgãos. Zeramos a fila de transporte de córneas, né? Transplante de córneas, aliás. Então, são também resultados importantes que, enfim, na infraestrutura, nos investimentos em estradas, mas acho que temos ações muito positivas também para comemorar em 2016. Governador, o senhor iniciou o governo em 2015, anunciando algumas medidas de austeridade. E o senhor termina 2016 anunciando novas medidas de austeridade. Embora tenha falado, agora mesmo o senhor falou, em investimentos que o Estado tem feito. Pergunto ao senhor, quando o senhor sentiu a necessidade de ser mais austero ainda no governo? Primeiro, porque esse cenário da economia, Edson, ele não tem gerado confiança nem perspectiva de retomada de crescimento. Nós enfrentamos um ano de 2015 muito ruim, queda de arrecadação, né? E aí nós começamos o governo, e se eu não tivesse começado o governo com austeridade, pra você ter uma ideia, eu cortei 25% dos cargos comissionados, de nomeação dos cargos comissionados do Estado. Até hoje eu não nomeei. Isso me deu uma economia anual de 30 milhões de reais. Só essa ação que eu fiz. Se eu não tivesse feito isso no início, talvez a situação hoje do Estado não tivesse tão equilibrada como nós estamos hoje. Então, nós começamos com muita austeridade no início, numa perspectiva que em 2016 fôssemos ter uma recuperação. E não tivemos. Então, também foi um ano de recessão e dificuldade da economia. Então, isso nos fez, esse ano,
traçar novas medidas, exatamente, Edson, diante da falta de perspectiva de 2017. Nós não sabemos como é o cenário de 2017. Ainda é um cenário de muita insegurança, de muitas incertezas políticas, né? Se fala aí em caçar a candidatura, a chapa da eleição da Dilma e do Temer, se fala em mudanças, novas eleições. Então, há um cenário ainda muito inseguro. E isso afeta diretamente a economia brasileira. Isso é muito ruim para a economia brasileira. Então, diante desse cenário, nós tomamos algumas medidas importantes agora no final do ano, que eu enviei para a Assembleia, desde redução de secretarias, redução de corte do salário dos secretários, extinção de alguns órgãos que possam suas funções serem cumpridas por outros órgãos ou por outras secretarias, reduzir o tamanho do Estado e priorizar aquilo que é essencial à população, que ela mais nos cobra. Um governo precisa estar sintonizado com a população. O que a população cobra? Segurança, né? Uma saúde melhor, de qualidade, atenda melhor a população, e educação. Então, são essas três áreas que um gestor hoje precisa dar sua prioridade para atender os anseios e as demandas da população. Governador, o senhor começou falando do sucesso da administração em pelo menos 3 pontos, e depois citou outros. Eu pergunto, o senhor está satisfeito com o governo que está fazendo? A gente sempre quer mais resultados, melhores resultados. Dizer que eu estou satisfeito, não estou. Gostaria, mesmo com todos os resultados que a gente tem alcançado, eu gostaria já de ter alcançado mais resultados, né? Também não imaginava, Edson, enfrentar um governo com essas dificuldades, esses desafios que talvez poucos gestores enfrentaram num momento como esse. Se você unir uma crise política, uma crise econômica com uma crise hídrica de seca, né? Então, isso tem nos exigido muita dedicação, muito esforço do governo para, repito, manter equilibrado o governo, manter rigorosamente em dia os seus servidores, seus pagamentos, manter investimentos no Estado e garantir que minimizar o problema do abastecimento de água, não só na capital cearense, mas em todo o interior do Estado. Então, isso tem sido um desafio muito grande. Talvez por conta disso, vou dar só um exemplo, né? Nesses 2 anos, Edson, nós gastamos algo em torno de 500 milhões de reais com ações emergenciais de seca. Talvez a população, quando abre a torneira aqui em Fortaleza, não sabe o esforço que tem sido feito para garantir que essa água chegue aos fortalezenses ou à população da região metropolitana. Nós fizemos, em média, o Estado construía em torno de 400 poços por ano. Eu estou fazendo, nesses 2 anos, eu vou chegar a 3 mil poços profundos. Comprei 19 máquinas perfuratrizes, já recebi 5, já está trabalhando há alguns meses no interior. Fizemos 330 quilômetros de adutora para garantir água para Quixeramobim. Hoje passou uma reportagem no Bom Dia Ceará mostrando que Caririaçu, que como é uma serra, o açude lá não acumulou água. Nós fizemos uma adutora de Juazeiro, do açude dos Carneiros, para levar água para Caririaçu, senão tinha sido colapsado. E assim foi feito em Crateús, foi feito em Bicuitinga, em Arneiroz, né? Então, aqui na região metropolitana, ontem mesmo inaugurei um investimento de quase 7 milhões de reais para fazer um sistema pressurizado de bombeamento do Gavião para a estação de tratamento de água, porque se eu não fizesse isso, e se a cota do açude diminuir, Fortaleza ia ficar sem água. Então, fiz uma adutora para o açude de Maranguapinho, para atender Maranguá, para evitar que a água fique aqui em Fortaleza. Então, são conjuntos. Estou terminando agora 42 poços profundos lá no aquífero Pecém, para atender a siderúrgica, para deixar a água do Castanhão exclusivamente para Fortaleza. Então, um conjunto de ações que a gente tem feito um esforço muito grande, né, para manter e garantir o abastecimento de água, que talvez esse tenha sido a nossa prioridade número 1 nesse momento tão difícil. Governador, logo quando o senhor iniciou o governo, o senhor recebeu um presente grego da Petrobras, né, do governo federal, que foi eliminando o sonho do cearense da refinaria. Que sonho o senhor alimenta para o cearense pensar num estado melhor nos próximos anos?
Então, primeiro, eu acho que nós não devemos nunca desistir da nossa refinaria. Eu dou o exemplo da siderúrgica. Todo mundo também dizia que não ia se concretizar, e hoje nós temos a mais moderna siderúrgica, aliás, a primeira siderúrgica integrada do Nordeste brasileiro, uma das mais modernas do mundo, Edson. Hoje, já em funcionamento, é uma coisa belíssima lá no Complexo Portuário do Pecém. Então, a refinaria é algo estratégico para o Ceará. Ela pensa abrir oportunidades para setores da economia que hoje nós não temos no Estado. Então, eu tenho mantido contatos. Nós cearenses somos teimosos, né? Nós não desistimos nunca. Então, mantivemos contatos com empresas chinesas. Estou indo agora ao Irã também para contato com outras empresas que estão interessadas em investimentos nessa área no Brasil. E assinei esse ano um memorando de intenções com empresas chinesas para a implementação de uma refinaria lá no Complexo Portuário do Pecém. Temos a única zona de processamento de exportação em funcionamento no Brasil, é a nossa. Isso atrai os interesses dos investidores para implementar uma unidade dessa. Então, eu acho que é uma área que precisa continuar investindo para a gente trazer esse investimento para o Estado. Um outro investimento importante que vai mudar um pouco a economia do Ceará, que também nós estamos numa disputa muito grande, que é o Hub da TAM. Né? Havia algumas exigências da empresa para se implementar aqui no Ceará, e uma delas era a concessão do aeroporto. Nós conseguimos incluir no pacote de concessões do governo federal a concessão do aeroporto Pinto Martins. Inclusive, conseguimos ampliar a área do aeroporto. Boa parte daquela área da base aérea hoje foi incorporada à área do aeroporto, e graças a Deus o edital foi lançado esse mês de dezembro, e a perspectiva é que em março já saia o resultado da empresa que vai assumir o aeroporto, inclusive fazendo investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais com a ampliação do aeroporto. Isso vai dar perspectiva para que a gente possa concorrer na disputa do Hub da TAM, que também o Hub da TAM seria uma refinaria para o Ceará, do ponto de vista do efeito da economia cearense. E investir em tecnologia, investir em TI. Nós estamos aqui, o Fortaleza é o ponto mais próximo da Europa, nós estamos aqui numa localização geográfica privilegiada. Recebemos o cabo da Angola Cables, é um cabo de internet que vem da África. Temos todo o cabeamento de fibra ótica que entra no Brasil e que entra na América do Sul, passa por Fortaleza. Então é preciso investir nos data centers que tem investidores interessados aqui, criar uma rede de TI no Ceará. Essa é uma área que cria um potencial muito grande de mercado, de geração de emprego para o estado do Ceará. Governador, o senhor... E o turismo, que é um grande potencial que nós temos. Inclusive, Edson, nós duplicamos esse ano, concluímos a duplicação da CE 040 do trecho de Fortim a Aracati, e eu já iniciei agora, esse mês de dezembro, a duplicação entre Beberibe e Fortim, ou seja, nós vamos toda a CE 040, até o final do próximo ano vai estar toda duplicada, e estamos duplicando também a 085, estamos concluindo agora de Paracuru a Trairi, porque nós precisamos criar uma infraestrutura importante, não só de aeroportos, mas de boas rodovias, né, para o desenvolvimento do turismo do estado do Ceará, que é a grande vocação que nós temos com as nossas praias, com o nosso litoral e também com o turismo do interior. Governador, já na próxima segunda-feira o senhor começa o 3º ano de governo. Como é que ficam as suas promessas de campanha? Vai dar para ser cumpridas essas promessas? Por exemplo, na saúde parece que vai ser muito difícil ser cumprida, né? Não dá para o senhor construir os hospitais que prometeu. O metrô ainda está como está. Como é que fica? Não, o compromisso do metrô, da linha sul do metrô, eu assumi o compromisso de colocar ele em funcionamento pleno, e nós temos gradualmente conseguindo diminuir o tempo, né, e aumentando a quantidade de trens para o metrô sul. E nós vamos concluir ainda no meu governo. Tenho feito um esforço muito grande, né, e vou concluir, se Deus quiser, o VLT de Fortaleza. Já concluí agora o trecho, já está em teste o trecho da Parangaba até a Borges de Melo,
concluir todo e pretendo, com muito esforço, concluir no ano que vem, da Borges de Melo até o Mucuripe, que é o trecho final, porque ele se mexe com muitas desapropriações, são milhares de famílias que estão sendo desapropriadas, estão sendo realocadas para garantir essa obra que é fundamental para a mobilidade de Fortaleza. E alguns compromissos eu tenho já concretizado. Por exemplo, assumi o compromisso de criar o bilhete único metropolitano, que implementei esse ano, que hoje dá um desconto de R$ 4 por passageiro e de volta quem vem da região metropolitana. E volta, hoje tem o direito de ter um desconto de R$ 2 na ida e R$ 2 na volta, além do conforto de não precisar mais passar no terminal, poder fazer a integração em qualquer ponto de Fortaleza. Isso é economia no bolso que pode chegar a mais de R$ 100 por mês, R$ 120 por mês. Se ele for todo dia um trabalhador, vier todo dia a Fortaleza e voltar, ele tem essa economia no bolso do trabalhador da região metropolitana. Estamos ampliando as UPAs, que são um compromisso que eu tive de todo município acima de 50 mil habitantes ter uma UPA. Inaugurei a UPA de Cambuci, inaugurei a UPA de Jericoacoara, estamos fazendo a UPA no Crato, fazendo a UPA, vamos terminar a UPA de Aracati e vamos, até o final do meu governo, ter as UPAs em todos os municípios acima de 50 mil habitantes. Estamos duplicando as estradas, tem um compromisso dos 2 hospitais, o Hospital da Região Metropolitana e o Hospital da Região do Jaguaribe. E diante das dificuldades, nós estamos atrasados nisso. Foi o que eu fiz, eu fui buscar um empréstimo que já foi aprovado, já está autorizado pelo Tesouro Nacional, deveremos apenas passar agora pelo Senado Federal, na Comissão Econômica do Senado, para aprovação, que com esse recurso eu vou poder iniciar e vou começar primeiro com a obra do Hospital da região do Jaguaribe. O Hospital da região metropolitana, eu estou tentando uma parceria com a iniciativa privada e uma parceria com as universidades que têm curso de medicina, para também a gente bancar o funcionamento desses hospitais. Porque também não basta só construir. Tá aí o Hospital de Xeramobim, foi construído, nós concluímos e aí iniciamos a operação dele esse ano, mas o custo dele para ele operar por ano é o custo de um hospital ser construído novo. E o governo federal, com restrições orçamentárias, com dificuldade de repassar recursos para os estados. Tem sido também uma briga minha muito grande em relação ao aumento dos repassos da saúde para o estado do Ceará. Eu guardo os meus compromissos de campanha, eu guardo ali, eu tenho uma cópia no meu gabinete, uma cópia lá na cabeceira do meu quarto, para não esquecer. Para que todo dia eu possa me lembrar. E vou procurar com todo o esforço honrar. Por exemplo, um dos compromissos que eu assumi na segurança pública, fazer as promoções, fiz no meu primeiro ano de governo, assumi pagar a média do Nordeste à Polícia Militar do Estado do Ceará. Deveria estar enviando para a Assembleia, era para ter enviado semana passada, mas como vê a média ainda de 2015, eu determinei que pudesse atualizar para 2016, para que eu pudesse enviar, para que não houvesse nenhum questionamento, que não é a média atual do Nordeste. Então, outro compromisso também que eu assumi na campanha, a interiorização do raio. Você sabe que não tinha uma equipe do raio no interior do estado. Esse ano nós estamos concluindo todas as regiões do interior, já tem batalhão do raio implantadas, e vou até o final do meu governo agora fazer mais, implantar o raio em municípios de médio e grande porte do interior do Ceará, porque tem sido um resultado muito positivo o batalhão do raio no interior do Ceará, e vou agora também fortalecer o raio na capital, em parceria com o prefeito Roberto Cláudio Moroni, que é o vice. Ele vai estar, estrategicamente, vai estar com a função de, em parceria com o Estado, de traçar uma estratégia maior para a segurança pública de Fortaleza. Então nós vamos também fazer esses investimentos importantes. Enfim, tem pontos que nós já conseguimos realizar, tem pontos que estão em andamento e tem pontos que ainda tem aí mais 2 anos para garantir aí os recursos, garantir as ações importantes para honrar esse compromisso com o povo cearense. Governador, em todas as administrações, as áreas de segurança
saúde e educação são as mais críticas. A educação no Ceará, o senhor já ressaltou aí, ela está aparentemente muito bem, né? Pelo destaque que tem nacionalmente. Precisa melhorar muito, mas... Mas na área de saúde, na área da segurança, na área de segurança o senhor falou em fazer mudanças agora no começo do ano. E para a saúde? Não, a saúde, primeiro o Ceará hoje, ele tem uma rede de atendimento de saúde, que houve um avanço muito grande do ponto de vista com a criação das policlínicas, com a criação das UPAs, e repito, o compromisso meu que eu assumi é ter uma UPA 24 horas em todos os municípios acima de 50 mil habitantes. Só aqui em Fortaleza o Estado mantém 6 UPAs, fora as parcerias que a gente tem com a Prefeitura de Fortaleza. O Estado mantém os hospitais funcionando e estamos iniciando a operação do Hospital de Quixeramobim. Mas, repito, nesse momento de dificuldade da economia, nós estamos tentando manter aquilo que a gente tem em funcionamento, melhorar os serviços à população cearense. Ano que vem eu vou fazer vou implementar também um compromisso com a assumir na campanha, que é a população vai avaliar o serviço da saúde pública do Estado, né? Quando ela for atendida no Hospital HGF, quando ela for atendida numa policlínica, quando ela for atendida numa UPA do Estado, ela vai fazer uma avaliação do atendimento, para a gente saber o nível de qualidade e para poder melhorar o atendimento, porque a gestão pública tem que trabalhar eficiência e qualidade do atendimento, né? Você fazer mais com menos, com mais eficiência e prestar um serviço melhor à população. Então isso é um ponto importante. Mas claro, a gente tem tido alguns resultados importantes. Eu assumi o governo com um problema seríssimo de sarampo. Nós concluímos tirar o estado do Ceará do risco de sarampo, que era um problema nacional, né? Nós batemos recorde de transplantes comparado ainda com 2015, que já foi recorde comparado com 2014. Zeramos a fila, por exemplo, de transplante de córnea no estado do Ceará e, inclusive, recebemos prêmios internacionais do Banco Interamericano pela qualidade de alguns equipamentos públicos do estado. Tá bom? Tá não. Precisamos melhorar ainda muito, Edson, a saúde pública do estado. Agora, para isso precisamos integrar mais o sistema com os municípios, que o município possa trabalhar a prevenção da saúde, assumir alguns compromissos de o piso salarial, por exemplo, dos agentes de saúde. Estou cumprindo desde janeiro de 2015, do primeiro mês do meu governo. Mas, repito, precisamos ainda avançar muito ainda para garantir um serviço de qualidade que o povo cearense merece na área da saúde. Mas, para isso, precisamos de mais recursos, mais investimentos, mais dinheiro do governo federal, que é uma obrigação. Hoje o Ceará recebe 1/3 do que Pernambuco recebe. Isso tem sido uma briga muito grande minha. A distribuição do dinheiro da saúde não pode ser um critério político, precisa ser um critério técnico, justo e igual para todos, e não é. E isso tem sido uma briga minha em todos os fóruns de governadores, quando eu estou com o ministro, quando eu estou com o presidente, e vou sempre fazer essa luta para exatamente que a gente possa, só para dar um número para o telespectador. Esse ano eu vou gastar em torno de 1,6 bilhão só com o custeio da saúde do Ceará. E recebo 500 milhões do governo federal. Então, geralmente é metade. Então, isso precisa ser recuperado, essa deficiência que a gente tem hoje a nível de governo federal com o governo do estado do Ceará. Governador, ajudar a extinguir o Tribunal de Contas dos municípios resulta em quê para o estado? Olha, essa foi uma decisão, aliás, há muito tempo o Ceará pensava em fazer isso. Outros governos pensaram em fazer isso, até porque é importante que o telespectador saiba que apenas só 4 estados no país tinham 2 tribunais, né? A grande maioria dos 23 estados do Brasil apenas possui um tribunal que cumpre as 2 funções: fiscalizar as contas do Executivo Estadual e dos municípios cearenses. Então, a decisão da Assembleia, e por iniciativa da Assembleia, aproveitando esse momento de austeridade, momento econômico que o país vive, um momento político também, ninguém vai esconder essa questão, a decisão de unir os 2 tribunais. Ou seja, é importante que a população saiba que não é simplesmente extinguir e acabar um tribunal. Extinguir o Tribunal de Contas, mas todas as suas funções
passam a ser feitas pelo Tribunal de Contas do Estado, que vai estar mais fortalecido, que estará mais bem preparado, que aproveitará todos os seus servidores e técnicos do seu tribunal para cumprir a sua missão de fiscalizar e garantir que os recursos públicos do povo cearense sejam bem aplicados e tragam retornos à população. Governador, neste momento o país só fala em moralidade pública, em fiscalização, em transparência. Será que um tribunal só pode resolver isso? Embora se saiba, e isso não é de hoje, que apenas 4 estados do país tinham, ou têm, né? Agora são apenas 3, Tribunal de Contas dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado faz todo o trabalho. Será que isso não é uma perda? Olha, acho que não, Edson. Eu acho que se 23 estados da federação podem cumprir esse papel, por que não o Ceará não poderá cumprir? Eu acho que o Tribunal de Contas dos municípios tem grandes especialistas, grandes técnicos, grandes auditores, que agora passarão a compor o Tribunal de Contas do Estado, que também tem grandes auditores, grandes profissionais, são 2 grandes tribunais que agora se fundem num só, para cumprir essa missão importante para o povo cearense e na fiscalização e na moralidade com os recursos públicos. Governador, neste final de ano, o senhor propôs e já foi aprovado, e a Constituição do Estado do Ceará já está alterada em 7 novos artigos no ato das disposições constitucionais transitórias, para implementar um pacote fiscal, não é? Isso representa realmente o que na administração? O primeiro representa regras mais, vamos dizer assim, com mais austeridade, com a utilização dos recursos públicos, que é do povo cearense. Eu não posso gastar mais do que eu tenho, né? Então, aí vai acontecer o que está acontecendo com estados. Eu tive agora com o governador de um estado vizinho nosso, aqui do Nordeste, que só pagou a folha de novembro para quem ganha até R$4.000, não pagou o 13º e não tem perspectiva de pagar dezembro. Então, o Estado ele não pode ser maior, é como uma família que tem um orçamento, né, e gasta mais do que o que ela ganha. O que é que acontece? Começa a se endividar, começa a não mais honrar os compromissos. Então, o gestor o Estado de Ceará teve a sorte dos últimos governantes terem sempre essa preocupação com o equilíbrio fiscal do Estado, né? Então, isso a gente tem procurado manter, isso foi os últimos governadores, né, desde a época do Tasso, têm mantido essa preocupação. Isso é muito positivo. O Ceará é muito bem visto, né, pelos outros estados da federação por esse gerenciamento responsável, equilibrado. Então, o que nós mandamos para a Assembleia foi, primeiro, medidas que possam dar mais segurança, e isso não é só no meu mandato, para que os futuros governadores também tenham essa responsabilidade, e sempre mantendo fora áreas essenciais para a população. Nós não vamos ter restrição por exemplo, em gastos com educação, saúde e a segurança, que são as 3 áreas fundamentais da população. Então, nós deixamos preservadas essas áreas, né? Enfim, então são ações que nós até chamamos que ações para garantir o crescimento do Estado do Ceará, e uma medida diferente que o governo federal adotou, porque lá ela incluiu também investimento. Nós deixamos fora, ou seja, os investimentos não têm limite de investimentos, que é o que a população quer. A população quer uma escola nova, quer uma creche, quer uma estrada, quer mais viatura para a polícia. Então, esses investimentos não têm limite hoje, e essas medidas são exatamente para possibilitar que o Estado do Ceará possa fazer mais investimentos e garantir melhores serviços à população. Governador, este pacote tolhe a atuação dos outros poderes? Todos têm que ter a mesma responsabilidade. Não é porque o dinheiro só sai de um canto. Para pagar a Assembleia Legislativa, para pagar os deputados, os servidores, para pagar o Tribunal de Justiça, para pagar o Tribunal de Contas dos municípios, só sai de um caixa, que é o caixa do Tesouro, que é o caixa do Poder Executivo. Então, todos nós temos que ter a responsabilidade. Eu não posso, nem só o Executivo, apesar da independência dos poderes, né,
eu não posso gastar mais do que aquilo que eu tenho condições de gastar. Então, haverá uma limitação para todos os poderes, inclusive para mim, como executivo, né, para exatamente manter, repito, manter o Estado equilibrado, manter o Estado com as suas contas em dias e, fundamentalmente, o Estado ele existe para a população, para servir as pessoas. Então, nós precisamos garantir os serviços à população de saúde, serviços da educação, de uma escola a tempo integral, que hoje o Ceará tem 116 escolas funcionando, que dá 3 refeições hoje a nossos alunos, né? Que isso é uma prevenção também para a área da segurança pública. Nós começamos esse ano, 26 novas escolas a tempo integral do ensino médio. Ano que vem serão mais 45, que o aluno possa passar o dia todo na escola, possa aprender uma língua, aprender um curso de informática, fazer um esporte. Então, essa é a grande lógica. Então, para tudo isso, nós precisamos garantir que o Estado tenha condições. Nós não podemos simplesmente fazer que o Estado sirva apenas a pagar seus servidores. O Estado tem que servir para a população, que é quem paga os seus impostos e quer o retorno ao serviço. Esse é o grande papel do Estado moderno, eficiente, e é isso que a gente tem procurado fazer ao longo desses 2 anos. Governador, até onde a queda da ex-presidente Dilma alterou o seu projeto de governo? Olha, eu tenho mantido uma boa relação com o governo federal, mantido as parcerias, os convênios, tenho sido muito bem recebido nos ministérios, né? Então, do ponto de vista institucional, nós estamos mantendo as obras, repito, então nós temos mantido regular, vamos dizer assim, essa parceria com o governo federal e claro que independente de ser a Dilma, independente de ser o Temer ou independente de quem virá no futuro, né, a gente vai sempre defender aquilo que é mais sagrado para nós, que é o povo cearense, que é o nosso estado de Ceará. Se tiver que brigar, nós vamos brigar. Se tiver que lutar, nós vamos lutar. Se tiver que falar mais alto, nós vamos falar, mas sempre em defesa do povo cearense, dos interesses do povo cearense. Mas é verdade que com o nosso sistema federativo, o governador aliado com o presidente da República, o Estado, qualquer que seja ele, tem melhores chances de ser aquinhoado com recursos outros. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é natural no sistema político. Mas, repito, acho que depois de um governante eleito, ele é governador, ele é presidente de todos os brasileiros, ele é governador de todos os cearenses, e a relação ela precisa ser respeitosa, institucional. Eu tenho tido apoio muito grande da bancada federal, dos deputados que são de partidos aliados hoje do presidente atual, o presidente Temer. Isso tem nos ajudado também a garantir recursos importantes para o Ceará, para as obras, para os investimentos. Agora mesmo, por exemplo, nós estamos com a obra parada da Transnordestina parada. É uma obra estruturante importante para o Ceará. Ela vai fazer a conexão do Porto do Pecém com o interior do Ceará e com o Nordeste brasileiro. Nós fizemos uma reunião com os governadores, os 3 governadores do Piauí, Pernambuco e Ceará, onde a Transnordestina atua, e reunimos todas as bancadas dos 3 estados nordestinos, fomos ao ministro, fomos ao presidente, e o presidente se sensibilizou com a obra, a importância da obra, já liberou recursos para a retomada da obra. Então são ações importantes, como fizemos também da transposição do São Francisco, que é uma obra estratégica e fundamental para a questão hídrica do Ceará. Fizemos toda uma mobilização também, e temos com isso, com esse diálogo, com essa mobilização, com essa parceria, temos garantido aí os recursos necessários para os investimentos importantes do Estado. Governador, quando o senhor assumiu em 2015, o senhor fez algumas observações ao comportamento do PT ou de pessoas do PT, sobretudo em relação, naquele momento, às questões relacionadas ao mensalão. Depois nós tivemos a Lava Jato. Este PT que está aí continuará sendo o seu partido? Olha, Edson, eu acho que independente de qualquer partido nesse país, tudo precisa ser investigado, e tudo precisa ser apurado, e todos que cometerem qualquer crime contra o erário público precisa ser punido, né? Independente de PT, de PMDB, de PSDB, qualquer um. Eu acho que isso, o que nós estamos vivendo no Brasil,
que sirva como um aprendizado para o Brasil, que sirva para novas mudanças futuras para o país. Isso acho que é um momento que a gente precisa tirar uma lição desse momento que o país vive, que eu considero rico do ponto de vista como aprendizado. Em relação ao PT, eu tenho problemas de relacionamento já há algum tempo, né? Na minha campanha mesmo de governador, eu não tive apoio de parte do PT do Estado, nem tive apoio da presidenta Dilma, nem tive apoio do próprio presidente Lula, que foi o único Estado que ele nem gravou para um candidato a governador. Agora mesmo, também na decisão da eleição de Fortaleza, meu candidato foi Roberto Cláudio. E o meu partido ficou contra o governador e resolveu lançar uma candidatura, né, no momento conturbado da política, no momento que os nossos aliados davam apoio à presidenta Dilma. Isso também gerou uma certa dificuldade dentro do próprio partido. Então, tudo isso nós estamos avaliando, estamos analisando. Eu acho que as minhas energias nesse momento têm sido todas dedicadas e voltadas a governar o Estado, a garantir a água para o povo cearense, as melhorias das condições de serviço do povo cearense. Mas, como você falou, a política ela é importante. Eu sou governador por conta da política, né? Por conta da generosidade do povo cearense, a partir que me deram um mandato de governador com muita honra, e eu agradeço isso todos os dias a Deus e a generosidade do povo cearense. Mas nós vamos fazer toda uma avaliação política aí com os nossos aliados, com os nossos amigos, para avaliar qual vai ser o futuro aí político aqui no estado do Ceará para 2018, que ainda está muito longe. Governador, nós terminamos o ano, o senhor tendo uma certa dificuldade com aliados na Assembleia, que culminou, inclusive, com o rompimento de um deles, ou dois deles, Domingos Aguiar Filho, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município, e com o deputado estadual Sérgio Aguiar. Como é que fica o relacionamento do senhor? Como é que está o relacionamento do senhor com essa base? Olha, tem duas coisas que eu aprendi na minha vida, né? Até com meu pai, na política, a quem eu tenho como exemplo de vida e é meu norte, que na política tem duas coisas, que é gratidão e lealdade. Acho que são dois princípios que, para mim, são... Se não existir, eu estarei fora da política, né? E quando você é aliado, não é só aliado da boca para fora, você tem que ser aliado nos momentos bons, nos momentos ruins, né? Então, eu tenho um maior respeito ao Domingos Filho, pessoa que a esposa dele, a Patrícia, para mim, é uma das melhores prefeitas que esse estado já teve. Fiquei muito triste pela não ter sido reeleita lá na cidade de Tauá. Agora, quando os interesses individuais, eu faço parte de um projeto. Eu não sou governador por vaidade pessoal, por um projeto pessoal. Eu represento um projeto que tem trazido frutos importantes para o Ceará e resultados, a qual eu fui escolhido, o povo cearense avalizou, para dar continuidade a esse projeto, fazendo as mudanças necessárias, corrigindo os erros que foram cometidos e procurando avançar. A partir do momento que projetos pessoais ou individuais, eles ultrapassam os projetos coletivos, superam os interesses coletivos, aí é preciso rever essa relação. E foi o que aconteceu, né? É um momento difícil, você criar uma conturbação numa disputa, numa base eleitoral da Assembleia, não é momento para isso, né? E aí foi uma decisão que precisou, a saída do Domingos Filho não dependeu da gente. Foi uma decisão que ele tomou a partir do momento que a gente viveu nessa eleição da Assembleia, repito, e que fomos com a disputa, né? A maioria dos deputados compreendeu a importância daquela eleição e que agora nós temos todo aí um futuro a ser construído pela frente. Consolidamos mais a base na Assembleia, acho que vamos até ampliar o número de deputados da base do governo da Assembleia Legislativa. Nunca quis ter problema, jamais, com o Sérgio Aguiar, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, seria um grande presidente da Assembleia,
Mas o que está em jogo não era a questão dele ou o Zezinho ser presidente da Assembleia. O que está em jogo é um projeto de governo, um momento delicado, de dificuldade da economia, dificuldades políticas, dificuldades hídricas, que nós podemos criar uma estabilidade nesse momento para o Estado do Ceará. Isso é que está em jogo. Então, nós precisamos tomar posições firmes nessa questão e, infelizmente, perdemos aliados, ganhamos outros aliados e a vida continua, mas o mais importante é o meu compromisso, o nosso compromisso de manter um governo sintonizado com o povo cearense e trabalhar muito até o último dia do meu governo para melhorar a qualidade de vida do povo cearense, e esse é o meu compromisso. Governador, muito obrigado por esta entrevista. Nós desejamos muitas felicidades ao senhor, à família. Esperamos que o senhor continue comandando o Estado para que ele continue prosperando. Eu que agradeço, Edson. Quero aqui parabenizá-lo aí pelo seu trabalho, pela sua competência, e dizer da minha alegria de mais uma vez estar aqui no seu programa e dar um abraço fraterno a todos os telespectadores, a toda a equipe aqui do sistema do Diário do Nordeste e desejar aí um feliz ano novo a você, a toda a sua equipe e ao povo cearense e que o melhor presente para 2017 é que venha muita água, primeiro saúde, paz, muito amor, muita fraternidade. Eu acho que nós precisamos construir, alimentar um espírito de mais solidariedade na sociedade, mais acolhimento, né? E eu quero aqui desejar um 2017 de muita esperança, muito otimismo, mas acima de tudo que venha muita água, muita chuva para o povo cearense. E esse talvez seja o maior presente para o Estado do Ceará nesse momento de tantas dificuldades hídricas, de seca que o Ceará enfrenta. Parabéns e um forte abraço a todos os telespectadores. Obrigado, governador. Feliz ano novo. Feliz ano novo.